Olá, meu boa noite a todos vocês que estão nos dando o privilégio de estar assistindo a esta programação, culto de quarta-feira. Portanto, boas-vindas a você, meu irmão, boas-vindas a você, meu amigo. Enfim, que este culto realmente seja uma oportunidade de abrirmos o nosso coração e elevarmos a Deus adoração e também as nossas preces. Afinal, este é um culto especial de oração, um culto de quarta-feira à noite. Nós temos, durante a pandemia, sentido fortemente a necessidade de estarmos orando. Orando por nossas vidas, pedindo a proteção a nosso Deus, e também orando por amigos, familiares, pessoas a quem recebemos pedidos de oração, intercedendo muito especialmente pela cura, pela proteção. Portanto, que todos nós estejamos nesse momento unidos em oração, clamando ao nosso Deus, para que Ele possa proteger a todos nós. Por isso, nesse momento, ainda no início desse culto, vou pedir a você que feche seus olhos e que possamos estar orando ao nosso Deus. Nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar orando, conversando, clamando a Ti, ó Pai. Portanto, que esta programação, que este culto seja uma oportunidade especial de adorarmos o Teu santo nome. E também, ó Deus, que Tu possas receber as nossas preces, as nossas orações. Temos orado, ó Pai, por amigos, familiares. Por favor, proteja o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Me abraçou com as mãos que criaram os céus, me encontrou onde a graça as feridas curou, do barro me moldou, na rocha me firmou, seu nome me entregou. Coração me ergueu, minha vida proclama sua glória, que eu possa ter mais razões pra cantar que temer. Do barro me moldou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, refez meu coração. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou, sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda a morte, me livrou da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a pedra ele tirou, Jesus se levantou, em seus braços estou. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu
e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. A morte não tem poder onde a graça chegou. E na graça estou. Na graça estou. Na graça estou. Na graça estou. Estou curado e perdoado sou. A morte não tem poder onde a graça chegou. E na graça estou. Na graça estou. Olá, meus amigos que estamos assistindo pela internet. Agora é um momento muito especial, o momento da oração. É um momento onde costumamos, na quarta-feira de oração, colocar os nossos pedidos, nossos agradecimentos a Deus. Queria compartilhar um momento agora com vocês, uma meditação que eu li há muito tempo, uma meditação bem antiga, que tem como título Como enxergar a Deus, como ver a Deus num mundo tão escuro. Eu posso trazer essa meditação para hoje. Estamos passando um momento tão difícil, um momento complicado, um momento inédito no mundo, onde o mundo todo está combatendo o mesmo problema. Como enxergar o Deus nesse mundo tão escuro, esse mundo de pecado? Aí eu vou para o capítulo, para a passagem bíblica que a meditação colocou naquele momento, que está em Mateus 5:8. Das bem-aventuranças, que ali fala: bem-aventurado os limpos de coração, esses verão a Deus. Trazendo essa meditação para hoje, eu fico me perguntando, como poderei ver a Deus? Como estou vendo Deus? Porque Deus está atuando ainda, está atuando muito, Deus está fazendo milagre, o Espírito Santo de Deus ainda está nos ajudando, falando ao nosso coração. E essa passagem da bem-aventurança fala que os limpos de coração verão a Deus. Limpos de coração. Como está sendo o meu coração? Eu poderei ver a Deus, ver os milagres que Deus está fazendo ainda hoje em nossa vida, ver o amor de Deus atuando em nossa vida, se eu tiver realmente um contato com Deus, principalmente se eu estiver entregando o meu coração a Deus. Eu acredito muito que se nós, em oração, abrimos o nosso coração e pedir para que Deus, permitir que Deus faça morada em nosso coração, realmente Deus vai limpar o nosso coração, fazer uma reforma em nosso coração. Assim, poderemos ver realmente nesse mundo de pecado, onde estamos vendo tanta tristeza, tantas mortes, tantas pessoas desesperadas, sem esperança. Aí conseguiremos ver realmente, ter a certeza da nossa esperança, que é a volta de Jesus. Lá em Salmos 139, do 23 e 24, lá fala: sonda o meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum pecado e guia-me no caminho eterno.
Esse deve ser nossa oração diária, porque a nossa oração no nosso quarto, nosso canto, ali onde nós estamos de joelho falando com Deus, é muito especial e muito importante. Mas também o nosso dia conversando com Deus, nós falando com Deus, pedindo para que Deus ele more em nosso coração, habite em nosso coração, com certeza nós aí conseguiremos ver o que Deus está fazendo a cada dia por nós. Porque a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, com certeza Deus está atuando, está realizando um milagre em nossa vida. Por exemplo, só quando nós acordamos, ali nós já podemos agradecer a Deus, abrir os olhos e ver que estamos vivos. Mais um dia que Deus nos concede. Então que nós possamos realmente, através dessa meditação tão antiga, mas tão atual, que possamos realmente entregar nosso coração a Deus, para que Ele faça morada em nosso coração, e nós possamos ver ainda os milagres que Deus está fazendo em nossa vida. E não são poucos, são muitos. Mas se nós realmente agarrarmos as coisas do mundo, se agarrarmos as coisas que estão acontecendo, as notícias, é só tristeza, nós vamos ver ter uma visão escura, uma visão que não vamos conseguir enxergar o que Deus está fazendo para nós. E nós, como os cristãos, como adventistas dos 7º dias, podemos entender que a nossa esperança, é a verdadeira esperança, está chegando, está vindo, é uma verdadeira esperança que é a volta de Jesus. E aí nós vamos ver realmente face a face o nosso Salvador. Que Deus ajude a cada um de nós, que possamos entregar a cada dia o nosso coração a Deus, para que Ele possa fazer morada nele, e assim podermos enxergar e ver, como diz em Mateus 5:8, só os limpos de coração, aqueles que têm um coração entregue a Deus, verão a Jesus, verão as verdadeiras, o que Deus está fazendo por nós a cada dia. Agora, amigos que estão nos assistindo pela internet, eu convido você, se você puder, a se ajoelhar e vamos orar, conversar com o nosso Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo momento que o Senhor nos dá de poder estar aqui conversando contigo. Obrigado, querido Deus, porque ainda o Teu Santo Espírito está conosco, nos ajudando a enfrentar os problemas da vida, Senhor. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor está sempre atuando em nossa vida. O Senhor, com seu amor imenso, está sempre querendo nos salvar, querendo nos tirar do pecado. Que nós, Senhor, possamos entregar o nosso coração, abrir o nosso coração. E acredito, querido Deus, que a cada um de nós aqui está com o coração aberto nesse momento, para que o Senhor faça morada em nosso coração, faça uma limpa em nosso coração, que tire algo que está nos tirando do caminho, que tire algo que está nos tirando do caminho, que possa entender o verdadeiro amor que vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a entender esse amor, ajuda-nos, Senhor, a vencer a cada dia. E obrigado, querido Deus, pelo que o Senhor faz por nós. Abençoe a cada pessoa que está aqui assistindo. Talvez alguma dessas pessoas tenha alguns pedidos, ou vários pedidos, agradecimentos. Esteja com cada um deles, Senhor. Que todos esses pedidos possamos colocar no Teu trono de graça, para que seja atendido conforme a Tua vontade. E que nós possamos aceitar, Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Continuo com essa programação, abençoe o pastor que irá trazer a mensagem, que essa mensagem possa encher o nosso coração de esperança e possamos ter cada dia junto de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo, oramos em nome de Jesus, amém. Olá, muito boa noite, boa noite. Espero que você tenha tido um ótimo dia, um dia abençoado. E se não, que a graça de Jesus, sua esperança e a sua fé em Jesus Cristo possa te motivar a prosseguir a vida. Se lembre de uma coisa, tudo passa. As coisas boas e as coisas más também. Enquanto estivermos nesse mundo, tudo passa. Mas Jesus Cristo é eterno e a sua companhia vai nos habilitar até a eternidade. Hoje eu quero partilhar com vocês uma mensagem muito especial que encontramos no Evangelho de Marcos. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, aí onde você está mesmo. Pegue a sua Bíblia,
vamos refletir junto na palavra de Deus, Evangelho de Marcos. E antes, vamos fazer uma breve oração? Querido bom Deus e Pai, nesse momento, ao estudarmos a Sua palavra, pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito nos conduza, nos ensinando, transformando o nosso coração, para que possamos experimentar o qual é boa e agradável a Sua vontade na nossa vida e, através da nossa vida, a Sua vontade ser feita. Por favor, Pai, ajuda-nos a mantermos focado e termos uma mente voltada pura e simplesmente a Ti. Nesse momento, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Evangelho de Marcos, nós encontramos muitas histórias lindas. Olha só, o evangelista Marcos, ele é o evangelista que mais narra as histórias de Jesus, a vida de Jesus, de maneira rápida. Marcos, ele não quer perder tempo com detalhes. Se você percebe, é muito peculiar de Marcos não contar detalhes. E quando você encontra uma narrativa em que Marcos está contando detalhes, é porque para Marcos é extremamente importante, né? Você conhece alguém apressado, que gosta de fazer as coisas apressadas? Geralmente pessoas que gostam de fazer as coisas apressadas, quando param para se atentar em alguma coisa com mais calma, é porque é muito importante para essa pessoa. E nós encontramos aqui que Marcos, ele passa nas narrativas que os outros evangelistas detalham, ele passa de maneira rápida. Marcos divide o seu evangelho basicamente em duas partes. Do capítulo 1 até ao capítulo 10, especificamente no verso 45, onde ele diz que, pois o Filho, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Marcos divide o ministério de Jesus em duas partes. A primeira parte de Jesus como Filho do Homem que veio para servir, não para ser servido, mas para servir. A segunda parte do ministério de Jesus, Marcos então apresenta o próprio Deus que se fez homem na pessoa de Jesus, morrendo para a humanidade, morrendo por você e por mim. No capítulo 10, depois do verso 45, que é o centro, né? A parte central do Evangelho de Marcos é o 45. Depois do verso 45, Marcos começa uma história muito conhecida, provavelmente você deve ter conhecido, a história de Bartimeu, a cura do cego Bartimeu. E nós vemos aqui que então chegaram a Jericó, Jesus, depois que chegou a Jericó, ele e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando por aí, começou a gritar, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o impediam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. Ele está chamando você. E então o cego, lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus então disse ao cego: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, primeira grande lição que podemos tirar nessa narrativa: quando o cego Bartimeu
Ele era cego e mendigo, lá na beira do caminho de Jericó, um lugar muito movimentado. Provavelmente as estradas de Jericó muito empoeiradas. Jesus vinha saindo com os discípulos, encontra ali um cego, pedinte. E este cego, pedinte, ouviu barulhos que não era comum para ele. Ele provavelmente conhecia muito bem o movimento, o barulho, mas naquele dia ele percebeu que tinha um barulho diferente. Era um barulho muito especial. Era o barulho de pessoas que estiveram acompanhando o príncipe da paz, Jesus Cristo, aquele que curava as pessoas. E Bartimeu não queria jamais perder essa grande oportunidade. E o texto bíblico diz então que ele começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu, ao clamar, dizendo Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava reconhecendo Jesus como aquele, o prometido, o desejado de todas as nações, que as profecias bíblicas apontavam que devia ter nascido da linhagem de Davi, do rei Davi. Ou seja, Bartimeu estava reconhecendo Jesus como o Messias, como aquele que foi enviado de Deus para salvar a humanidade, o Filho de Deus. E Bartimeu não perdeu a oportunidade, ele clamou. Grave bem essa palavra, guarde no seu coração e a transforme em ação. Primeira palavra, clamor. Que tempo já faz que você não clama? Que eu não clamo? Em meio a tanta atrocidade, tanta notícia ruim, o mundo está se desintegrando cada vez mais. Nós somos convidados a clamar, não a reclamar, mas a clamar. Eu me lembro que no ano passado, quando começou a pandemia do coronavírus, Covid-19, eu recebi uma ligação dizendo que a minha irmã, que está aqui no Brasil, fazendo uma faculdade de enfermagem no Paraná, no IAP, estava visitando uma amiga, que essa amiga testou positivo para o Covid-19. E você talvez se lembra, quando começou a pandemia, todo mundo estava assustado. Eu também estava assustado. Quando alguém pegasse, era praticamente o boletim de óbito já aí quase feito. Porque o medo era muito grande. Eu recebi a notícia de que a minha irmã estava com alguém que tinha sido diagnosticada positiva para o Covid-19 e a minha irmã também tinha pego o Covid-19. E eu fiquei apavorado, fiquei angustiado. Eu não tinha mais outra solução senão clamar. E eu clamei a Deus como nunca tinha clamado antes. Já tive vários outros momentos de clamor na minha vida, mas cada momento é um momento. E eu clamei a Deus, porque na minha mente a morte era certa. E eu fiquei pensando, eu trouxe a minha irmã lá da África para vir morrer aqui no Brasil. Como eu vou explicar, como eu vou contar para os meus pais, para a minha família? Eu clamei, porque eu reconheci as minhas finitudes, a minha fraqueza. Você que está me ouvindo nesse momento, que tempo já faz que você não clama como Bartimeu clamou? Em meio a tanta crise, tanta dificuldade, tantos problemas, a gente às vezes até escolhe reclamar. Mas por que não clamarmos?
Só apenas clama quem reconhece sua fraqueza e reconhece o poder do Deus Todo-Poderoso. Bartimeu reconheceu que aquele homem que vinha acompanhado com aquela multidão era o próprio Deus que se fez homem. Quando você tem uma visão correta de quem Deus é e de quem você é, não tem como você não clamar em momentos de angústia. Não tem como você não se prostrar, não se humilhar. Guarde essa palavra no seu coração e a transforme em ação. Talvez hoje você precisa clamar. Clame a Deus. Quando você clama, sabe o que acontece? Talvez a multidão vai afogar você. Como a multidão estava afogando, tentando fazer Bartimeu parar o seu clamor. E diziam para ele, cala a boca, está fazendo barulho. A multidão é cruel. Mas Deus, o compassivo, nosso Pai Celestial, Ele ouve o clamor. Por mais simples que você seja, Deus ouve o seu clamor, mesmo quando você não entende, mesmo quando você pensa que Ele não está ouvindo, Deus ouve o clamor. Foi quando Jesus mandou chamar Bartimeu. E então a multidão, alguns da multidão foram até lá e disseram para ele, vai, levanta, tenha bom ânimo, Ele está te chamando. E Bartimeu então, quando ouviu essa boa notícia, o verso 50 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos diz que ele não olhou atrás, ele lançou sua capa, jogou a sua capa. Queridos, aqui é uma parte do Evangelho de Marcos que o escritor Marcos, ele para contar detalhes. Lembra que eu falei no começo? Não é típico, não é comum para Marcos parar para contar detalhes. E quando ele para contar detalhes, é porque é algo muito importante. Capa. Bartimeu jogou a sua capa, queridos. A coisa mais importante que alguém podia ter na situação de Bartimeu. A capa era o bem mais precioso, o bem material mais precioso que ele tinha. Sabe o que podia fazer com a capa? Quando no final do dia não rendesse nada para ele, levar alguma coisa para casa, para dar de comer aos filhos, à esposa, para sua família, ele podia dar a sua capa para alguém, para uma padaria, para alguém que está vendendo alimento, e ele levasse então alimento para casa, e depois pegar a capa no dia seguinte, se ele conseguisse dinheiro no seu trabalho, de ficar pedindo dinheiro, sei que isso era trabalho, né? Isso não é trabalho, na verdade, viver mendigando, mas para Bartimeu era a única opção que tinha. Quando conseguisse algum dinheiro, ia novamente lá, pagava a capa de volta. A capa era a única coisa que ele tinha. De dia ele protegia do sol e de noite ele protegia do frio. A capa era mais do que uma simples roupa, era mais do que um simples traje. A capa representava o bem material mais precioso que ele tinha. Foi quando ele jogou em troca de um encontro com o Senhor dos Milagres, Jesus Cristo. Eu lembro que quando fui desafiado por Deus a vir para o Brasil fazer teologia, eu estive fazendo uma faculdade de psicologia clínica e eu estava muito bem. Estava começando a trabalhar numa empresa, FMI Angola, uma multinacional. Na verdade, a FMI é uma empresa internacional. Venho de uma família muito simples, pobre. E era uma oportunidade para minha ascensão no mundo econômico, financeiramente falando. Eu sonhava ser um grande neurocirurgião.
Mas lá no fundo do meu coração, eu estava enterrando, tentando afogar um sonho que Deus colocou no meu coração quando eu era criança, para ser pastor. E eu estava tentando afogar esse sonho porque eu estava querendo fazer outra coisa, porque eu queria dinheiro. Eu queria ter muito dinheiro para sustentar minha família, para estar mais tranquilo financeiramente. Foi quando eu recebi um convite de alguém que iria me ajudar a pagar as minhas despesas de viagem até o Brasil. Queridos, a coisa mais importante que eu tinha, materialmente falando, era a minha faculdade e o meu trabalho. Eram pontes, trampolins, para eu ascender financeiramente e dar uma condição financeira mais aceitável para minha família. Eu fui desafiado a lançar a capa que eu tinha e eu joguei fora em troca de um encontro com o Senhor dos Milagres, daquele que me chamou desde quando eu era criança. E eu lancei a minha capa. Não me arrependo. Qual é a capa que te impede de ter um encontro especial com o Senhor dos Milagres? Qual é? Você lembra que, aqui no texto bíblico, Bartimeu não ficou calculando. Será que, se eu lançar a capa e eu for até Jesus e Ele não me curar? Se isso acontecer, e se aquilo acontecer, Bartimeu não ficou calculando, racionalizando as coisas. Pela fé, ele lançou a capa e foi ao encontro do Senhor dos Milagres. Qual é a capa que impede você ter esse encontro? Guarde essa palavra no seu coração, medite nela e a transforme em ação. Capa, capa. A primeira palavra é, o que mesmo? Lembra? Clamor. A segunda palavra é capa. A terceira e a última palavra é caminho. Porque depois que Jesus curou esse cego, sabe o que aconteceu? O cego voltou no mundo normal, ele conseguiu enxergar. Você imagina alguém que não enxergava e ele começa a enxergar, vendo que as pessoas que sempre transitavam naquela rua aí, nossa, olha a beleza do rosto das pessoas, como é linda a natureza. Eu fico imaginando, se coloca no lugar de Bartimeu, se você fosse esse cego, Jesus te devolvesse a visão, qual seria a primeira coisa ou a primeira pessoa que você gostaria de ver? Talvez Bartimeu gostaria de ver primeiramente sua esposa, seus filhos, seus pais. Quem sabe depois do milagre Bartimeu decidisse assim, eu agora quero ver minha esposa. Eu sempre ouço a voz da minha esposa. Eu consigo apalpá-la, apalpar os meus filhos, ouvir a voz dos meus filhos, da minha família, mas eu nunca enxerguei a beleza do rosto deles. Eu agora tenho a oportunidade de enxergar. Mas não. Bartimeu tomou uma decisão muito estranha aos nossos olhos. Antes mesmo de ver qualquer um outro familiar, por mais querido e amado que fosse para Bartimeu, o texto bíblico no verso 52 diz que imediatamente, quando ele recuperou a visão, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Guarde essa palavra no seu coração e a transforme em ação. Caminho. As 3 palavras de hoje começam com letra C, para facilitar a sua memorização. Primeira palavra, clamor. Segunda palavra, capa. Terceira palavra, caminho. Bartimeu decidiu seguir Jesus pelo caminho. Bartimeu decidiu ser um discípulo de Jesus. Bartimeu decidiu estar envolvido pela poeira do Mestre. Porque as estradas de Jerusalém, lá no Oriente Médio, quando Jesus passou por aqui, eram todas empoeiradas. Jesus então caminhando, com certeza, com os seus discípulos ao lado, a poeira subia. Existe um ditado judeu
que diz que é uma honra o discípulo sempre estar envolvido pela poeira do seu mestre. Eu costumo até eu falo brincando, né? Que eu tenho o prazer, o privilégio de sempre estar envolvido pela poeira do pastor Isaías, né? O mestre. Porque quando o discípulo está sempre envolvido pela poeira do mestre, é porque esse discípulo é alguém que anda próximo, perto do mestre. Ele anda com Jesus pelo caminho. Bartimeu decidiu seguir Jesus pelo caminho, estar envolvido pela poeira do mestre. É uma poeira sagrada. Somente será envolvido pela glória de Jesus na sua segunda vinda quem aceitou estar envolvido pela poeira da presença de Jesus nessa terra, enquanto ele caminha pelo caminho empoeirado dessa terra. E Bartimeu, então, imagina comigo para terminarmos juntos aqui. Imagina Bartimeu seguindo Jesus pelo caminho, entra com Jesus em Jerusalém, ele feliz da vida, porque está seguindo o mestre que lhe devolveu a visão. Ele agora é um discípulo de Jesus. Mas também pelo caminho, junto com Jesus, você não vive apenas glórias, momentos felizes. Bartimeu viu aquele mestre, o Rei da Glória, sendo crucificado naquele mesmo fim de semana. Jesus Cristo crucificado. Pelo caminho, queridos, na caminhada com Jesus, nós vivemos momentos difíceis, momentos de glória, mas também momentos de tristeza, de agonia. Mas Bartimeu não desistiu. Imagina Bartimeu vendo aquele Cristo, o Rei dos Reis, o Filho de Davi, a quem ele clamou um dia e foi atendido, vendo agora crucificado. Mas também, eu imagino que Bartimeu viu aquele Jesus Cristo crucificado, morto, ressurgindo no terceiro dia. Eu imagino Bartimeu vendo aquele Jesus Cristo ascendendo para o céu, prometendo voltar. Eu imagino aquele Bartimeu na segunda vinda de Jesus Cristo olhando para o céu e com a sua visão recuperada, dizendo: valeu a pena seguir Jesus pelo caminho. Querido, clamor, capa, caminho. São as três palavras da nossa reflexão de hoje que precisamos colocar em ação. Clame a Deus. Jogue a capa que te impede de ter um encontro pessoal com Ele. Isso vai demandar fé, mas jogue, confie e siga Jesus pelo caminho, custe o que custar, com pandemia ou sem pandemia, com dificuldades financeiras ou não, com doença ou saúde, siga Jesus pelo caminho. Compensa estar sempre envolvido pela poeira do Mestre, porque compensará eternamente estar envolvido pela glória desse Mestre que preste está voltando nessa terra. Que Deus te abençoe hoje e sempre. É meu desejo e minha oração, e eu quero orar contigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelas histórias lindas e inspiradoras que encontramos na Bíblia, como a de Bartimeu, que renova nossa fé e nossa esperança em Ti. Senhor, queremos estar envolvidos pela poeira do Mestre e seguindo a Jesus pelo caminho. Faça sol, faça chuva, tenhamos momentos bons ou maus, nós queremos sempre estar envolvidos pela poeira da Sua caminhada, porque sabemos que isso nos dará a chance, a possibilidade, a oportunidade de estarmos envolvidos pela Sua glória quando o Senhor voltar pela segunda vez. Fortaleça-nos. Abençoe o meu amigo, minha amiga que esteve conosco aqui durante esses minutos. Sua família. Pai, nos entregamos todos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe
e faça de você uma bênção.